Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: o que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote naquele ano, professou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos aqui no capítulo 11 do Evangelho de São João e nós vemos uma reação surpreendente. Isto é, o texto aqui, ele começa no versículo 45, que é logo após Jesus ter ressuscitado Lázaro. Jesus ressuscitou um defunto, Lázaro, morto há 4 dias. Isto é, segundo a mentalidade judaica, ele já estava em estado de putrefação. E Jesus realiza um milagre inquestionável. Um milagre nunca visto sequer entre os profetas. Um morto depois de tanto tempo. Pois bem, e qual é então a reação diante de um milagre tão grande? A reação é, diz aqui, muitos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, decidiram não crer. Diante daquele sinal, diante daquele milagre, eles decidiram que não iam crer. E pior, uns ainda foram denunciar Jesus por aquilo que ele tinha feito. Não só não acreditaram, mas como fizeram daquilo que Jesus tinha feito, do milagre, de algo bom, um motivo de denúncia. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Aqui, meus irmãos, nós percebemos que não é a falta de sinal que afasta o homem de Deus, mas é a dureza do coração. Isto é, existem pessoas que verão os sinais de Deus, verão graças de Deus,
e mesmo assim não vão mudar de vida. Não vão acreditar. Porque quando a pessoa decidiu, aqui está o ponto, quando a pessoa decidiu não mudar de vida, o milagre não importa mais. Quando a pessoa decidiu que ela não quer se converter, nada vai movê-la a isso. Porque existe uma má vontade, uma resistência, uma dureza no seu coração. Ela não quer mudar. Vocês lembram, vocês conhecem aquelas passagens de Moisés com o faraó. Eu lembro que quando eu era jovenzinho ali, quando eu comecei a ler a Escritura, por volta dos meus 17 anos, e eu lendo o livro do Êxodo, e vendo todos aqueles milagres, e eu dizia, mas como é que o faraó não acredita? Diante de tudo isso, ele não acredita. Não, a questão não é acreditar. Ele não pode acreditar. Porque se ele acreditar, ele vai ter que mudar de vida. Se ele acreditar, ele vai ter que se converter. E como ele não queria permitir que os judeus saíssem e fossem oferecer o sacrifício lá no deserto, ele resistia, ele endurecia o seu coração. Meus irmãos, se nós analisarmos a nossa vida, nós veremos que isso não poucas vezes, que isso muitas vezes acontece conosco também. Isto é, nós não queremos mudar de vida, então nós não acreditamos. Ou pelo menos nós resistimos em acreditar. Esta foi a atitude das autoridades judaicas. Diz aqui, versículo 48. Quando aqueles que não só não acreditaram, como fizeram a denúncia de Jesus, quando eles disseram isso aos fariseus e aos doutores da lei e aos sacerdotes, eles perguntaram, o que faremos? Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, porque ele está fazendo sinais, ele está realizando milagres, todo mundo vai acreditar nele, os romanos não vão gostar disso, e vão destruir o nosso lugar santo. Isto é, nós iremos perder algo. Percebe aqui? E os sacerdotes, os fariseus, os doutores da lei percebem que se Jesus for crido, se as pessoas acreditarem em Jesus, os romanos não vão gostar e nós vamos perder algo. E como eu não quero perder algo, então nós iremos fazer de tudo para que Jesus não seja crível, para que as pessoas não acreditem nele, e nele também nós não vamos acreditar. Percebe? Os fariseus, eles não acreditam por quê? Porque quando a verdade me exige uma perda de algo, não poucas vezes a pessoa, para não perder aquilo a que ela está apegada, ela nega a verdade, mas ela não aceita. Ela nega a verdade, mas ela não muda de vida. Ou pelo menos ela diz que aquilo é duvidoso. Não sei se é um milagre mesmo, mas como Lázaro estava morto há 4 dias, sem falar os outros milagres, né? O cego de nascença, vocês estão vendo aqui, ele era cego, ele nasceu cego, eles foram para os pais, né? Ele nasceu cego, os pais disseram, olha, ele nasceu cego, agora ele está vendo, não sei como é que ele está vendo não. Mas que ele nasceu cego. E o cego dizendo, eu nasci cego. E foi aquele homem que me deu a visão. Ele fez lama, colocou nos meus olhos,
mandou que eu me lavasse, eu me lavei e estou vendo. Mas eles não queriam acreditar. Há um texto no Catecismo, no número 37, que é uma citação de uma encíclica do Papa Pio XII, Humani Generis, em que ele diz assim, que quando as verdades de Deus tocam a nossa vida e mudam a nossa vida, existe uma tentação, uma tendência no homem pecador de não aceitar aquela verdade, ou de pelo menos dizer que ela é duvidosa. Ele diz assim, donde vemos que os homens em tais questões facilmente procuram persuadir-se de que seja falso ou ao menos duvidoso aquilo que eles não desejam que seja verdadeiro. Como eu não quero que aquilo seja verdade, como eu não posso aceitar, imagine, se eu aceitar Jesus, se eu aceitar que a Igreja Católica é a igreja deixada por Jesus aqui na terra, eu vou ter que aceitar que o aborto é pecado, que as relações homossexuais são pecado, que eu devo ir à missa aos domingos, de que eu não posso ter uma vida sensual, eu não posso ser sensual, guiado pela luxúria, que eu preciso ser modesto, que eu preciso procurar a pureza, que eu preciso perdoar, que eu não posso enganar as pessoas. Então, como eu não quero aceitar isso, eu coloco dúvidas. E às vezes, de pessoas que até mesmo se dizem católicas, mas elas colocam dúvidas em pontos da fé católica que lhe parecem desagradáveis. Então diz, não, mas não é bem assim. Não, mas padre fulano de tal pregou diferente. Não, mas as coisas mudam e a igreja também. E aí você vai procurando artifícios, artimanhas, para esconder a sua falta de fé, a sua sem-vergonhice, a sua retidão de dizer, é verdade, Senhor. Isso é verdade. E eu preciso me converter. Me ajuda, Senhor. Ao invés de você subverter a verdade, ao invés de você negar a verdade, a atitude correta seria o quê? De você se humilhar diante de Deus e dizer, Senhor, é verdade isso. Me ajuda a me converter. Me dá força, Senhor. Me dá a tua luz, para que eu vendo a verdade, eu me sinta atraído por ela. E aí você foge daquelas escapadelas, né? Que você fica, daquelas justificativas que você fica se utilizando para abrandar a sua consciência e continuar levando a sua vida troncha com a barriga. Por quê? Porque você não quer, de verdade, dobrar a sua vontade. Porque a questão, meus santos, não é Jesus, mas são as exigências de Jesus. O mundo não crê em Jesus e não aceita a igreja de Jesus, não por falta de credibilidade de Jesus, de que ele existiu, de que os seus ensinamentos são elevados. A questão aqui não está na credibilidade da existência de Jesus, mas nas exigências dos ensinamentos de Jesus. Se nós aceitarmos Jesus, nós teremos que aceitar tudo aquilo que ele ensina.
E o que ele ensina é muito duro. O que ele ensina é muito exigente. O que ele ensina é muito radical. Então, nega-se Jesus, relativiza-se Jesus, dizendo que existem outras maneiras de se chegar a Deus, de se alcançar a salvação. Afinal de contas, a salvação é para todos, em todos os caminhos, em todas as religiões. E aí você percebe que você liquefaz Jesus, você dissolve o significado de Jesus, porque aceitá-lo é muito radical para a sua mentalidade, para a sua alma preguiçosa, que não quer se converter. É fácil, meus santos, olhar aqui os fariseus e dizer: nossa, que coisa horrível. Eles viram o milagre de Jesus, eles viram Lázaro, que estava morto, voltar à vida, e mesmo assim eles não acreditaram. Diz aqui no versículo 31, que eles decidiram matar Jesus. Então eles tomaram a decisão de que eles iriam matar Jesus, eles não iriam aceitar. Por isso Jesus, versículo 53, a partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Ele não pode viver. Por quê? Porque se ele continuar, nós iremos perder a nossa segurança, nós iremos perder o nosso poder, nós iremos perder o nosso sucesso, nós iremos perder os nossos prazeres. E o que você tem feito? E por que você tem matado Jesus? Para não perder o quê? A que é que você está apegado? E para não perder aquilo, você mata a verdade no seu coração. Você mata Jesus. Isso aqui, meus santos, não é só para quem é de fora, não. É para nós, que estamos aqui na igreja. Para vocês que acompanham pelas redes sociais. A que é que você está apegado, que você não quer mudar de vida, que você não quer ceder, que você não quer sacrificar, que você não quer renunciar, e aí você está disposto a matar Jesus, a perder o estado de graça, mas não renunciar àquilo que você não quer sacrificar. Tenha coragem. Tenha pelo menos a coragem de dizer: é isso, Senhor. Isso se tornou mais importante do que tu na minha vida. Tenha coragem de dizer: isso se tornou o meu Deus, mas você crê. Então diga: Jesus, mas eu sei que isso não é o meu Deus. Me ajuda, Jesus, a sacrificar. Me ajuda, Jesus, a entregar. Me ajuda, Jesus, a renunciar, porque eu sozinho não tenho forças. E se você, meu santinho, fizer essa prece, hoje, amanhã e depois, essa graça lhe será dada. Pedi e vos será dado. Procurai e achareis. Batei e vos será aberto. Reconheça a dureza do seu coração. O grande problema é que muitas vezes você não reconhece que você está cego, pobre e nu, que você é um miserável. Aí você posa de santa, de santo. Reconheça que você é um desgraçado. Diga: Senhor, me ajuda. Eu tenho vindo à igreja, eu tenho ouvido a tua palavra, mas eu não tenho mudado de vida. Me ajuda, Senhor. Tende misericórdia de mim, porque sou pecador. E não tenha dúvidas, meus santos, que nosso Senhor, assim como olhou para Lázaro, já em estado de putrefação, e disse: Lázaro, vem para fora. Ele vai olhar para você, com a sua alma apodrecida de pecado,
vai dizer o seu nome e vai dizer: vem para fora, sai dos teus pecados e vem para uma vida nova. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.